Um novo relatório internacional trouxe um dado bem preocupante. A fome no mundo praticamente dobrou na última década. E o mais grave é que só no ano passado foram confirmadas duas crises de fome extrema ao mesmo tempo, algo que nunca tinha acontecido antes. Esses dados vêm do Relatório Global sobre Crises Alimentares de 2026. Segundo o levantamento, a insegurança alimentar continua concentrada em poucos países, mas em níveis muito altos. Só 10 países concentram cerca de 2/3 de todas as pessoas afetadas pela fome no mundo, sendo eles Afeganistão, Bangladesh, República Democrática do Congo, Mianmar, Nigéria, Paquistão, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. Países que enfrentam conflitos, crises econômicas e instabilidade política. Ou seja, a fome hoje está diretamente ligada a crises estruturais. E aqui entra um ponto importante. A fome não está sendo causada por um único fator. Ela é resultado de uma combinação de problemas, conflitos armados, eventos climáticos extremos, crises econômicas e dificuldade de acesso à ajuda humanitária. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, o resultado é esse aumento acelerado da fome. Os números ajudam a entender o tamanho do problema. Em 2025, cerca de 266 milhões de pessoas enfrentaram níveis graves de insegurança alimentar, e esse número é praticamente o dobro do que foi registrado há cerca de 10 anos. Além disso, mais de 35 milhões de crianças sofreram com desnutrição aguda, e dentro desse grupo, quase 10 milhões estavam em estado severo. Outro dado que chamou a atenção dos especialistas foi o aumento das situações mais extremas. No ano passado, crises extremas de fome foram oficialmente reconhecidas em Gaza e no Sudão. Foi a primeira vez que dois cenários desse tipo foram confirmados ao mesmo tempo, desde que esse relatório começou a ser feito. E quando a gente olha para o impacto real disso nas pessoas, a situação é ainda mais pesada. Milhões de famílias estão vivendo sem acesso regular à comida. Em muitos casos, isso acontece junto com deslocamentos forçados. Só em 2025, mais de 85 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas em regiões afetadas por crises alimentares. E quando essas pessoas se deslocam, a situação tende a piorar, porque elas perdem acesso à renda, à produção de alimentos e à ajuda básica. Entre os países citados no relatório, Moçambique aparece como um caso importante. O país enfrenta uma crise alimentar considerada moderada, mas com vários fatores de risco. Chuvas intensas e inundações recentes destruíram plantações e deslocaram comunidades inteiras. Além disso, o país também vem sofrendo com ciclones, pragas agrícolas e conflitos em regiões como Cabo Delgado. Ou seja, é um cenário onde vários problemas se somam ao mesmo tempo. E tem um detalhe que piora ainda mais a situação. Em muitos desses países, o acesso humanitário é limitado. Ou seja, mesmo quando existe ajuda disponível, ela nem sempre consegue chegar a quem precisa. Isso acontece por causa de conflitos, dificuldades logísticas ou instabilidade política. E olhando para 2026, o cenário não é muito animador. Segundo o relatório, fatores como conflitos contínuos, mudanças climáticas e incerteza econômica devem continuar causando insegurança alimentar no mundo. Ou seja, a tendência é que a situação continue crítica em várias regiões. Enquanto isso, organizações humanitárias estão tentando atuar nesses países para reduzir os impactos da fome. Elas distribuem alimentos, assistência emergencial e apoio para comunidades afetadas. Se você quiser ajudar de alguma forma, considere doar para ONGs que atuam nessas regiões. Mesmo uma pequena contribuição pode fazer muita diferença para quem está enfrentando esse tipo de situação.